tarde. Agora está na hora. Então, viemos aqui para falar de maneiras de se melhorar a eficiência com que se usa a energia elétrica. Portanto, é um aumento de eficiência dirigido ao sistema de som. Nós sabemos que os amplificadores são elementos bastante eficientes hoje em dia, mas a maneira com que a energia chega a eles é que ainda pode melhorar muito. Nós temos em uso comercial somente amplificadores monofásicos para fazer sistemas de som profissional. E o grande crescimento que há na demanda de energia especializada e localizada em locais difíceis obriga geralmente a instalação de geradores para que isso possa acontecer. Um show geralmente não existe um ponto instalado naquele local, então é alugado o gerador, um grande gerador é colocado naquele lugar, e se fosse só isso, estaria tudo resolvido. Porém, o gerador é uma peça muito delicada de ser trabalhada. Um gerador ele tem só um acelerador e só um motor. Portanto, ele só pode gerar energia se houver uma reação em forma de corrente que utilize a força que o motor vai aplicar no dínamo. Muito bem, esse fenômeno é muito simples se você carregar as três fases do gerador de forma equilibrada. Basta que a gente puxe a mesma corrente dos três fios trifásicos, que são os geradores, a maioria é trifásica, e nós vamos ter a máxima eficiência desse gerador. Porém, vamos supor que nós tenhamos um acidente e uma fase é perdida. Muito bem, o gerador ele tem os sensores que controlam a frequência e a tensão na saída dele. Quando ele vê que uma fase não tem carga, ele vai monitorar a tensão nessa fase. Quando ele faz isso, ele descobre que ele não pode mais acelerar, porque senão a tensão ultrapassa o valor nominal. Então você acaba de perder um gerador inteiro se você não usar as três fases de forma equilibrada. Chega-se a ter somente 1/6 da capacidade de um gerador quando ele não está bem equilibrado. 1/6. Então, esse é o grande desafio de se usar equipamentos monofásicos em um sistema de geração trifásica. A falta do equilíbrio entre as fases, equilíbrio de carga. Mas por que se fala hoje em dia, está se falando tanto nessa necessidade de geração trifásica? O mundo tem aumentado muito e as populações exigem energia em nível cada vez maior para
iluminação e tudo que você precisa usar como força. Muito bem. No Brasil, e é similar, varia um pouco de concessionária para concessionária, mas é mais ou menos o seguinte: até 12.000 watts de consumo médio, você pode usar energia monofásica. Entre 12.000 watts e 25.000 watts, você já tem que passar a usar energia trifásica. Então, se você tem uma casa noturna ou qualquer tipo de atividade onde você consuma maior energia do que 25.000 watts médio mensal, você terá que usar instalação trifásica. Ah, mas eles instalam trifásico e eu continuo com tudo monofásico, como é o normal. Muito bem, você paga 3. Você pode usar um trifásico mal instalado e mal consumido. Você pode pôr as suas cargas somente em 2 fases. O problema é seu, você vai pagar pelas 3. E pior, você vai pagar por 3 vezes a fase mais sobrecarregada. Bom, então, isso é uma economia. Quando se usa trifásico, a gente economiza. Ah, e economiza muito? Quase nada. Por noite você economiza 60 a 100 reais. Uma casa noturna média. É o valor de uma vodka, né? Então não é nada. Agora vamos ver. Eu falei da energia instalada de uma concessionária. Agora vamos fazer o mesmo com um gerador. Na hora que você instala um gerador e você pretende tirar a energia dele, ele não consegue fornecer energia se não for solicitado pelas 3 fases de forma equilibrada. Um gerador mal carregado, ele não consegue fornecer mais do que 1/6 da energia. Então é muito comum a gente encontrar trios elétricos, principalmente, que são as maiores vítimas, né? Trios elétricos que usam 2 geradores de 200.000 watts. Vocês já viram isso? Todos são assim, daí para cima. Muito bem. Isso é uma solução paliativa para um problema muito sério, que é a falta de possibilidade de drenar equilibradamente a energia do gerador. A gente pensa num trio e fala, tem 60 amplificadores. Então, se tem 60 amplificadores, eu ponho 20 em cada fase e matou. Simples, né? Aí tem o seguinte, são 60, 20 em cada fase. Desses 60, uma parte é agudo, outra parte é médio, outra parte é grave. Então, já não é um conjunto homogêneo. São 3 taxas de consumo variáveis entre si. Bom, essa é a menos importante razão que vai dificultar o trabalho. A gente agora vai pensar no trio prático. Bom, se ele tocar inteiro e eu equilibrar direitinho as 3 vias, eu vou conseguir 60%, 70% de equilíbrio. Aí você soma a isso que o trio entrou numa avenida estreita. Aí só pode tocar frente e fundo. Aí ele para numa praça. E nessa praça tem um outro trio que ele vai desafiar. Então ele vai tocar uma lateral, de frente para o outro. Aí ele vai dar um comício. Nesse comício, encostado num canto assim, ele só pode tocar com a frente e uma lateral. Vocês já perceberam
a impossibilidade total de treinar gerador equilibradamente. Por isso que o trio usa 2 geradores, que um ele põe nas laterais e o outro ele põe em frente e fundo, para amenizar. Acrescentar um negócio. Sim. Tem também a possibilidade, mesmo que a pessoa tome cuidado, balancear e não desligar e tudo mais, digamos que por algum motivo o técnico foi lá, deu uma acelerada maior, ele não cuidou do processamento direito e queima os falantes. Todos os falantes de uma lateral queimam. É como se você tivesse desligado os amplificadores daquela lateral. Não pode queimar. Então, quando você usa o gerador, você não pode desligar nada, você não pode queimar nada. Tem que estar daquela maneira do início ao fim. É muito difícil. Muito bem. Então, mas e por quê? Por que acontece isso? É assim, você desliga uma lateral, você desequilibrou o gerador em 1/4 de todo o esforço que você fez. Então, vamos dizer que você caprichou e já contou com aquilo. Muito bem, você perde somente a metade da capacidade geradora de um gerador quando acontece um bom equilíbrio. Quando se tira 1/4 da carga de um gerador, você cai para metade da capacidade, porque ele não pode acelerar muito, que a frequência ultrapassa. Ele não pode frear, porque a tensão cai, e ele não pode gerar força, porque a tensão em uma das fases estoura e ele tem que frear. Bom, então vocês acabaram com o gerador. Aí, para piorar, lembrem-se que tem operação do trio de dia e de noite, e que de dia não tem iluminação, mas de noite tem. E tem sempre um camarada que fala: não, iluminação põe tudo numa fase. Pronto. Entenderam como é que funciona um gerador até aqui? Muito bem. A solução para que a gente consiga diminuir o número de geradores e aumentar a eficiência e a autonomia do combustível. Outra coisa, os geradores, quando estão nessa agonia, eles gastam muito mais combustível, porque eles geram muito menos, mas eles aceleram e retomam velocidade muito mais. Então, o gasto chega a melhorar, ou melhor, o desperdício melhora. Como é que é? Uma festa de 6 horas gasta um tanque. Ele consegue trabalhar 9 horas com um tanque. É um aumento de 50% na utilização do combustível, né? Então, existe uma maneira? Tem algumas soluções. E a gente encontra no mercado alguns fabricantes que fornecem racks com 3 amplificadores e um servo comando de áudio que faz eles trabalharem juntos, embora monofásicos, eles carregam as 3 fases de forma síncrona. Muito bem, isso aí transforma o conjunto num conjunto escravo. Aquilo só pode tocar uma via e no mesmo volume. Então, se você tiver que baixar uma lateral e tem um rack dividido entre elas, imediatamente os outros caem juntos. Então, não é uma solução. Existem outros fabricantes de sistemas trifásicos, existem. Pelo mundo tem alguns fabricantes. A própria Crown fazia, há mais de 10 anos atrás, instrumentos para institutos de certificação, onde a norma é tudo trifásico. Então, você vai no INPE, é tudo trifásico. Então, lá tem que ter um amplificador trifásico. Então, é feito sob encomenda. Mas não existe, pelo menos até agora, amplificadores
realísticos que podem ser usados e que se consiga tirar vantagem do fato deles serem trifásicos. Porque qual é a vantagem do trifásico? É você economizar energia, combustível, gerador. E se um amplificador desse custar 20, 25 mil reais, também não vai adiantar nada. Então, trata-se do primeiro modelo, primeiros amplificadores que tem um preço praticamente igual aos monofásicos e, além disso, eles são trifásicos e também monofásicos, porque nem sempre a gente tem sistemas trifásicos ou só monofásicos. Quem tem, não. Vocês são peazeiros, vocês sabem que cada lugar é uma epopeia. Tem trifásicos de 380, tem trifásicos delta de 220 e tem Y de 127. Ele pode trabalhar em todos esses tipos de trifásico. E, melhor, sem que haja a seleção. Você não precisa programar nada nele. Você liga 2 fios no monofásico, ele é o amplificador. Você liga 3 fios num trifásico, ele funciona como um trifásico equilibrado. Se você ligar os 3 fios num trifásico, numa rede trifásica, e falhar um fio, porque como ninguém nunca usa o trifásico, o disjuntor do 208 está emperrado, não fecha, né? Já ouviu falar disso? Então, se houver uma falha, ele funciona perfeitamente. Ele não precisa ser trifásico se não houver essa possibilidade. Agora, imediatamente, quando ele percebe que está sendo alimentado de forma trifásica, ele se comporta de forma balanceada e equilibrada com as 3 fases. Então, aí, como a gente está no Brasil e isso é realístico para o nosso mercado, eu lembrei que o maior número de equipamentos sem garantia que precisam ser totalmente reparados são os que são usados em geradores que, por falta de equilíbrio, acaba travando o gerador. É comum um gerador dar um mau contato, cair uma fase, o gerador trava, porque ele vê 2 fases sendo super solicitadas e ele perde frequência. Quando ele perde frequência, ele queima todos os transformadores do trio, ou da casa noturna, ou do show, o que for, onde ele estiver alimentando. Muito bem, esse novo produto consegue evitar. Ele tem uma chave onde se pode programar. É uma instalação elétrica de uma concessionária ou é gerador. Se for uma instalação elétrica e uma fase cair, a instalação elétrica normal aceita qualquer desaforo. Você pode carregá-la com monofásico, porque ela funciona. Agora, no gerador é que acontece todo aquele problema. Então, no caso de se trabalhar com gerador, a chave é colocada na posição gerador e, com isso, o equipamento evita de drenar a corrente do gerador quando há uma falha, uma queda de fase, por qualquer que seja o motivo. Então, ele pode trabalhar sob vigilância, se negando a consumir quando algo está irregular, ou na posição de instalação elétrica normal, onde qualquer fio dos
três, se você ligar, ele funciona. E não precisa selecionar nada. É só ligar no 220 ou no trifásico ou no 380 em Y e ele está funcionando perfeitamente. Agora, pondo no gerador, se vira a chave para gerador e ele se nega a drenar energia caso haja algum desequilíbrio por parte do gerador. Imagina um gerador que está capenga, está perdendo, tem mau contato numa fase e tal. Ele não sobrecarrega, ele para e você imediatamente sabe que algo não está chegando nele. É muito comum num trifásico um fio cair e ninguém... Vocês já tiveram isso, né? Ele está me olhando com uma cara. Você teve um problema de... Muito bem. Tem algumas outras possibilidades econômicas, mas eu acho que o mais importante é você, em instalações fixas com gerador ou em trio elétrico, ter mais lugar para o artista, ter mais espaço, porque não vai precisar tantos tanques de gasolina e nem 2 geradores. Um gerador mata o problema. É um grande problema você ter num trio 2 geradores, 2 tanques. Eles nunca consomem o combustível junto, mas você vai ter que parar o trio para carregar de óleo. E cada vez que o gerador precisa de combustível, ele tem que esfriar primeiro, ele tem que religar. Então, é uma perda enorme que vocês vão evitar com o uso de amplificadores trifásicos ou compatíveis monofásicos, trifásicos, como esses que a gente está apresentando. Eles serão, a alteração deles é somente na fonte. Eles são a nossa linha normal com fontes trifásicas, com essas características. Eu acho que isso é uma das grandes melhorias na eficiência do PA. Eu acho que, embora os amplificadores estivessem já com 90%, 95% de eficiência, nós tínhamos menos de 1/6 de eficiência na conversão de energia. Então eu acho que nós tivemos um grande passo na parte de eficiência no PA com a adoção desse tipo de interface gerador-amplificador. Eu só quero falar uns exemplos. A gente falou bastante de trio, mas aplicações que a gente tem aí no país, a gente tem pessoas usando, fazendo som em barcos, em regiões que simplesmente não tem rede elétrica, que não tem nem mesmo geradores de alta potência, né? E lá tem festas, né? Então, você consegue, usando essa técnica do trifásico, um gerador menor em regiões que não tem acesso nenhum, como as que eu citei, a fazer maiores eventos, né? Com maior segurança, locais que eu já tive presente que na hora que bate o bumbo, apaga a luz da festa, essas coisas é muito comum ver, né? Então, somente usando esse tipo de ligação, você consegue contornar situações que as pessoas estão acostumadas, né?
aqui é normal, quando bate o bumbo apaga a luz na festa. E eles acham que no Brasil inteiro é assim, né? E soluções simples podem começar a ser, digamos, a única para aquela região, né? Então, o mercado de um produto desse, se você for começar a parar de pensar aquilo que a gente falou, de não pode queimar falante, não pode em amplificadores que não são trifásicos, são coisas que até mesmo a gente, quando começou a desenvolver isso, falou: nossa, você começa a pensar em tudo que você enfrenta e você acha que é normal, mas não é, né? Basta fazer essa utilização que aquilo desaparece, né? Então, realmente, esse produto, os produtos amplificadores trifásicos, a gente acredita que vai ser uma linha limite. Antes, lembra, o amplificador não era trifásico. E a gente acredita isso, que a partir de agora vai ser cada vez mais comum, devido à falta de energia que a gente está tendo, aquilo que a gente falou da população crescendo, né? A gente precisa cada vez mais fazer o mais com menos, digamos assim. Então, essa linha é mais um passo para isso. Então, tem um microfone para... Pode falar, meu ministro Alexandre. Durante os testes que foram feitos, né, do desenvolvimento do aparelho, essa questão do gerador, quando falta uma fase, ele desaba. Na rede elétrica, ele vai automaticamente manter o funcionamento, por exemplo, de um trifásico, ele cai para o bifásico e continua operando. Nesse momento da transição, assim, durante os testes, vocês perceberam que tipo de efeito isso poderia gerar lá no alto-falante, nesse momento dessa transição, dessa perda de uma fase, por exemplo? Olha, provavelmente, quando se faz um teste simulado, não se arranca o fio da tomada, simplesmente, a transição parece ser até bem tranquila. Mas eu acredito e é de se supor que se você transforma o meio de entrada de energia num amplificador, você vai escutar algum mau contato, está centelhando, essas coisas geralmente pulso que você mesmo está inserindo no sistema, e geralmente pulsos de mau contato são audíveis, né? Então vai ser impossível evitá-los, mas será um só. É uma amplificação do impulso que foi causador da interrupção. Mas não é um ruído que o amplificador, o circuito G dele, simplesmente... Eu sei que é uma coisa externa, quer saber o quanto isso pode afetar o desempenho final. É mais ou menos como se você desligar num PA um deles, não no trifásico, qualquer amplificador. Sim, no trifásico cai. Vai fazer, certo? Mas ele está querendo saber a performance do aparelho. A performance dele, o projeto dele é feito para não ter variação de performance, né? Você diz... você pode... Eu pensei que era... Na verdade, é porque acabou despencando para duas coisas, Rui. É o que você está pensando e mais o que ele está pensando. Os dois estão certos. Exato. Então a performance se mantém. Tem a mesma performance e faz barulho. Igual quando você desconecta num PA um amplificador. Vai fazer aquela centelha que é amplificada pelo PA, né? Perguntaram para mim, não só aqui hoje, mas perguntaram no e-mail. Vocês já resolveram o problema do RAM que aparece quando não se usa capacitores, por estar aproveitando o fato de que é trifásico e não vamos então integrar o sinal porque ele já tem uma média? Essas coisas técnicas. Bom, o intuito nosso
nesse produto não é economizar capacitores, tanto que não mudou nada nessa parte. Só o que muda é a maneira com que a energia entra e é utilizada. Então não se economizou capacitores, o amplificador não ficou mais barato e ele mudou a maneira com que ele carrega o trifásico. Somente isso. Ele continua com a mesma sustentação, ele não se valeu da presença de um trifásico para economizar peças. Isso aqui é importante. Nós tivemos a intenção de resolver o problema do gerador. Não, até fiquei sabendo que o pessoal abusa disso, faz amplificadores trifásicos sem capacitor nenhum e fica uma estática de 180 Hz e de 240 Hz, que é o chaveamento sem filtragem de um retificador trifásico. Mas não é o nosso caso, porque nós não estávamos procurando esse tipo de barateamento. Até o produto deve ficar um pouco mais valioso, digamos assim, né? Menos barato. Só duas dúvidas aí. No caso do trabalho de nível de tensão, é automático a computação? Se eu posso ligar ele em 220 ou 380 direto? Lembre-se que não, entendi. Lembre-se que um 380 em Y é 220. Sim. Isso. Então, você não ligou nada diferente, é 220 você está ligando. Eu posso entrar com 3 fases de 380? Não pode ligar em delta no 380, só em Y. Neutro e uma fase de 380. Tá. Certo? Aí vai trabalhar monofásico. 220. É. Eu não posso então ter o meu trio lá no gerador, eu não posso fazer o fechamento dele em 380 trifásico. O seu gerador é 380? Não, eu posso alterar. Eu posso trabalhar tanto com 220 quanto 380. Só mexer no fechamento. Não mexa nele. Deixa do jeito que está e usa. Então ele trabalha com 3 fases, mas em 220. Se você usar ele com 3 fases em 380, ele não fica balanceado, porque você vai usar fase neutro. Entendeu? Não, eu estou falando de nível de 380 tensão que é utilizado em shopping, indústria, nível de tensão mais alto. Aí é só encomendar nessa tensão, aí ele é só para essa. Para 380. Não, eu estou pensando talvez na possibilidade de usar o condutor mais fino. Entendi. Entendi. Mas você vai ter um sistema super particular. Entendi. Não vai montar nenhum monofásico vai funcionar, nenhum. Não, vai funcionar em 220. Sim. Né? Você acaba de perder uma vantagem enorme de outro aí para trabalhar com 3 fases de 380. É isso que eu queria saber. Tem, sob encomenda. Porque é muito raro. E no caso dessa transição de um sistema trifásico para trabalhar com mono, ou bi, vamos dizer assim, caiu uma fase. Sim. Eu vou ter um aumento de corrente, eu vou ter um aumento de consumo. Mas você está com gerador? Não, eu estou, no caso... Você vai usar com gerador ou não? Não. Não. Então, você pode garantir que ele não vai interromper o funcionamento. Certo. E, claro, vai consumir mais em 2 fases. Vai consumir mais em 2 fases, né? Sim. E aí, então, no caso, é importante que o dimensionamento da proteção do circuito que está alimentando o AMP, no caso, seja dimensionado para trabalhar em 2. Mas quando ele é monofásico, trifásico compatível, ele já tem essa correção automaticamente. Isso no amplificador, né? Sim. Mas na minha instalação eu também tenho que dimensionar o condutor para trabalhar com uma corrente que ele consumiria apenas em 2 fases. Claro. Não, e isso não tem toda a descrição de consumo vem com ele.
Você pode instalar a proteção. Se você quiser evitar, fala assim, ó, caso ocorra queda, mesmo assim eu não quero que pare, eu quero que a instalação suporte tudo, lógico, é uma proteção. Faz já, no pior caso, que você fica garantido, fica seguro. Fica seguro na emergência, mas no regime normal não. Porque não dá para você proteger para duas situações simultaneamente. Se for um sistema de proteção, se você tem um sistema de assim, o meu sistema ele desliga para proteger. Agora se é só uma instalação, a instalação suporta aquilo, aí sim. Agora o sistema de proteção não, porque quando tiver um consumo menor, ele pode não atuar, se for o sistema. Tudo bem quando tem um problema, por exemplo, um problema muito grave, a corrente sobe tanto que os sistemas de proteção, se ele está aqui ou ele está aqui, a corrente passa muito mais, então os dois vão proteger. Geralmente, só se você quiser fazer um sistema super bem calculado, aí você vai ter a diferença, né? Mas quando é um curto mesmo, o que for vai abrir, né? Vai atuar. Entendi. Não, então tranquilo. Obrigado. Quem mais? Lamarck está quieto. Quieto ali. Só ouvindo. O que você poderia me dizer com relação à robustez do equipamento quando você está usando, por exemplo, um gerador e um sistema de iluminação também, com relação à interferência dessa linha? Porque você vai estar usando as 3 linhas e imagino que então a iluminação também, no caso de usar um gerador só. Os sistemas de iluminação tem bons, mas a maioria é tão ruimzinha que eles não têm filtragem. Eles são, como eles não fazem barulho neles mesmos, todo amplificador tem filtragem, porque senão um amplificador envenena o outro. Então é obrigatório no amplificador haver filtragem. Mas sistema de luz, o cara não está nem aí com a interferência que causa no PA. Então, põe tudo numa fase que a gente. Aí você está desequilibrando completamente o gerador. Então você vai dar muito mais problema e aí aparece ainda maior a interferência. Então, se você resistir a pôr tudo numa fase só e procurar distribuir a iluminação, você vai ter a mesma interferência e você não vai desequilibrar tanto o gerador. Então o próprio gerador vai criar menos interferência no sistema com distorção do neutro, que há um desequilíbrio muito grande. Então, iluminação de boa qualidade não faz interferência. Quando a iluminação faz a ponto de você ter que pôr tudo numa fase, você pensa que está ganhando com essa manobra. Você está jogando fora o gerador. Você está perdendo toda a capacidade do gerador por causa de uma iluminação de má qualidade. Então você está perdendo, você não está ganhando nada. Eu perguntei porque acontece, né? Estava acontecendo. Situações como essa. Sim. Então, veja que a filtragem do sistema de iluminação vai te dar muitas vantagens. Fazer uma boa filtragem. Na verdade, para você ter um sistema perfeito, um evento, tudo teria que ser, né, um trifásico, se você for ver, né? Não adianta somente, porque no evento não tem só o som, tem a luz. Então, o áudio, essa solução, é apenas uma parte, né? Então, uma maneira de fazer a luz também, lógico que é quase impossível. Você cria cenas que acendem lâmpadas nas 3 fases sempre, né? É possível, mas ninguém faz, né? Então, eu acredito que logo mais, com essa dificuldade toda que o mundo vem enfrentando,
as empresas vão ter que começar a criar soluções para melhorar essa eficiência e tirar esses problemas. Então, eu acredito que logo mais equipamentos de luz vão aparecer com um custo mais adequado também, todos já preparados para o trifásico. E essa etapa vai ser, pelo menos na parte de áudio e som, iluminação profissional, né? Quando é um negócio mais de menor porte, aí não é tão problemático, né? E até esse tipo de aplicação, ela também está mais dentro das normas de segurança, né? Porque, então, agora a gente está vendo, vai ter a Copa, vai ter uma série de eventos, esses são amplificadores que é uma grande vantagem você ter em eventos que exigem normas internacionais, né? Então, esses equipamentos têm certificação internacional e é uma dor de cabeça a menos quando dá o problema. Digamos que tenha um problema que não tenha nada a ver com os amplificadores e tudo mais. Eles vão ver tudo. Mas o amplificador, mas não sei o que. Então, é uma segurança a mais. Então, mais um. Sim, por favor. Existe algum cuidado especial na ligação elétrica, no conjunto de amplificadores, respeitando-se a numeração das fases? Então, por exemplo, vamos supor que cada aparelho tenha, né, sua terminação de fase 1, 2 e 3. Na hora que eu interligar 50 amplificadores, é extremamente importante acompanhar isso em relação a possíveis ruídos, algum tipo de problema, ou isso indifere? Não. Esse sistema, ele tem somente na frente, no painel frontal, uma indicação de que fases estão presentes. A ordem não importa absolutamente, porque a referência deles, eles são ligados em Y, então para eles a ordem não importa, entendeu? É sem nenhuma importância. Então, eu falo fora, ele é ligado em delta, mas dentro ele é referenciado em Y. Então, não faz nenhuma diferença a ordem. E eu lembrei de um aspecto interessante, que é o seguinte: a gente está falando de grandes trios, grandes geradores e tal. Imagine o seguinte: você tem um gerador, um pancadão, né? Um gerador de 30 mil watts. Se você tiver no seu pancadão um X5, amplificador de 5.000 watts, você precisa de um gerador de 30, porque se ele for monofásico, porque ele só vai conseguir te dar 1/6 da potência. E se eu tiver 2 X5, aí você precisa de um gerador de 20.000 watts. E se eu tiver 3 X5, um em cada fase, tocando a mesma música, aí eu preciso de um de 15. Vocês entenderam o que o gerador sofre quando não é carregado adequadamente? Então, um gerador de 30 está suando para alimentar um X5, e o de 15 alimenta 3. Vocês entenderam aonde chega o absurdo? Um pancadão, um 3x5, acho que não precisa de mais nada, né? Ele só precisa de um gerador trifásico de 15.000, se ele for usado com sistemas trifásicos. Então, é muito importante espaço, autonomia, menor poluição, menos barulho. Quanto menor o gerador, menos ruído. Então, uma coisa além que a gente não acabou falando, além dessa linha de amplificadores, a gente já está também fazendo caixas ativas trifásicas, né? Então a gente já tem um modelo, um sub específico para trio elétrico coordenado, que já tem um amplificador trifásico,
Então é mais um passo. Você não tem um rack de amplificadores dentro do trio, né? Então o camarim fica gigantesco, né? Que hoje que é o mais importante, está se tornando mais importante, é o espaço para ter geladeira, televisão lá dentro, né? Então já estamos fazendo também todas as outras linhas, né? Caixas ativas também com esse sistema. Muito bem. Eu tenho mais alguma pergunta? Vamos falar as potências. De quanto a quanto essa linha de amplificadores? Toda a nossa linha terá a versão trifásica. Então, desde 1000 watts até 22.000 watts. Em todos os modelos terão essa possibilidade. Os sistemas ativos de vocês de caixas, todos devem também. Desculpa. Não só a caixa de grave conectada, mas todos os sistemas ativos. Então, por enquanto, a gente está lançando, estamos começando com o T6, né? E estamos entrando com essa caixa de sub trifásica. Mas toda uma linha de produtos que exige um trabalho bem grande. Você tem que partir do zero, né? Você tem que criar tudo de novo, né? Então, a gente está nesse processo. A gente está... em breve vai ter todos os produtos, claro, mas a gente está lançando um por um e cada vez vai aumentar a linha. Por exemplo, na R590 tem esse sistema também? Sim, a gente está fazendo para ter... a gente acha até, aquilo que eu falei, que no futuro próximo, para auto profissional vai começar a não ser mais utilizado, como faz, porque a situação cada vez está ficando tão crítica que as pessoas vão falar: você está louco, você trabalha com monofásico, né? Você quer rasgar dinheiro, né? Então a tendência é indo para esse lado, e sistemas monofásicos fica mais no áudio de baixa potência, coisas pequenas. Não tem porquê continuar com sistemas profissionais que exigem que a pessoa ganhe dinheiro, né? Que ele não gaste menos, né? Tenha melhor rendimento do que ele já pagou, né? Ele tem que ter o retorno daquilo. Então, um gerador 6 vezes menor é um belo de um retorno, né? E todos esses montes de problemas que, no fim das contas, um sistema monofásico balanceado é impossível, não tem como fazer. São tantas coisas, tantos problemas que você tem que lidar. É lógico que funciona, mas nunca é 100%, né? Você está sempre pagando por algo que você não está usando, né? Então, a tendência, a gente está trabalhando para ter todo o sistema, e no futuro a tecnologia vai morrendo, né? As coisas que você tem um monte de exemplos, né? Coisas que ficam no passado. Se era tão lógico e tão necessário, por que não foi feito antes? É porque a técnica para fazer isso exige componentes mais modernos, né? Para vocês terem, para fazer isso de maneira segura e muito eficiente, né? E até poderia se fazer, mas são componentes muito especiais, que não eram comuns, muito caros, e hoje cada vez mais os fabricantes de componentes estão lançando coisas mais acessíveis, de melhor tecnologia. Esses produtos são os primeiros que estão utilizando componentes de carbono, que é a coisa mais moderna, né? Então, que também vai ser um marco aí nos semicondutores, os componentes de carbono. Então, são peças que começam a ser possível fazer coisas que a gente sempre sonhou. Tá. Por exemplo, 6, 8, 10, independente da quantidade, ou havia
vai ficar balanceado com o amplificador trifásico, claro. Tirou um, botou um, ou mais ou menos, tudo bem. Mas as outras coisas que vão consumir no sistema, tipo iluminação, ar-condicionado, tal, tudo, sobrecarregando uma via, o amplificador vai sofrer? Nada. Ele olha o gerador. As outras cargas são um problema só do gerador. Certo, mas se uma chegar com voltagem menor? Como? Se uma tiver um problema chegar com voltagem menor? Em termos de voltagem, não tem problema. Agora, se uma fase você tiver uma variação de frequência, você pode causar um problema no amplificador. Se tiver variação de frequência... Mas aí não precisa estar nada ligado. Se o gerador tiver um problema de frequência, não precisa mais nada. Ele sozinho... Na verdade, ele pode até suportar mais do que os outros equipamentos, porque ele é feito, o projeto dele já é feito para suportar maior variação de frequência. Mas geralmente quando o gerador está nessa situação, muitas coisas vão gerar problemas, né? Não é só a frequência é só digamos, é a febre. Não, atenção. Não, mas eu falei da frequência. Quando começa a dar essa variação, é que o negócio já está... Você tem que desligar alguma coisa ou fazer a correção, porque senão vai dar problema. Quando uma fase do gerador varia em tensão, algo gravíssimo está acontecendo. Geralmente, quando varia tudo síncrono. Se você tiver um problema, você deve estar com um defeito gravíssimo ocorrendo. Então aí já não é um problema que a gente tenha que abordar via amplificador. Aí é um problema do gerador. Mas pelo menos você sabe onde atacar. Se ocorrer um problema desse, você fala, bom, nos amplificadores eu não vou. Você vai na luz, você vai no ar-condicionado. É aquilo que eu falei. Todo o sistema, o ideal mesmo é tudo ser o trifásico. Mas já é um começo. Uma boa ideia. Você falou assim, por que não se fazia antes? Talvez porque ninguém tenha reclamado. Se você começar a chiar do ar-condicionado monofásico, talvez faça. Veja só. Não é isso? É aquilo, tem coisas que são comuns, que a pessoa desde pequena está convivendo com aquilo. Então ele é normal, né? Mas conforme a época, a crise, aí você começa a pensar mais, né? Bom, o que eu posso fazer para render mais, e aí a coisa começa, igual, né? Muitos anos atrás os americanos usavam aquelas banheiras que gastavam uma gasolina absurda. Só teve uma crise que pareceu um monte de carro lá que não gasta nada, né? Então, tendência. Mais perguntas? Não está faltando uma fase, professor. Em que fase que nós paramos? Das palmas. Tem mais uma pergunta? O limite de variação de tensão pode variar enquanto, não falando de gerador, né? Mas falando de instalação fixa, de concessionária. 180 a 242. 180 a 242. É lógico que, dependendo da região, temos ali o Fernando que tem trabalha numa região que a rede elétrica é muito boa, sabe? Chega a 260, tá? Então a gente fabrica amplificadores especiais. Para chamados Maranhão. Os nossos amplificadores, dependendo da região que a gente vê que o equipamento está indo, a gente já manda especial. Para evitar esses, vão seguir a mesma linha. Tem algumas instalações fixas que em algumas ruas que a concessionária ela fornece, ao invés dela fornecer um Y, um trifásico aberto, ela não fornece o neutro, ela fornece um delta aberto. E aí você tem duas fases, você pode usar, você tem 220 mais alternando em uma das fases, você usar as duas, você tem 254 volts. É assim, no caso do delta aberto. você tem 120, um neutro que não é o neutro delta, 120 e 208.
208, que dá um trifásico de 220. Pode ligar ele lá, tá perfeito. Liga os 3 fios lá, tá funcionando. Tem um exemplo aqui no paper que eu queria citar. A gente falou muito de gerador, porém tem uma coisa muito importante quando é um consumo na rede elétrica. Tem um exemplo aqui que a gente cita, uma série de amplificadores e tudo, mas você pode ter um acréscimo até de 42% na conta, e quando você não trabalha com amplificadores monofásicos. Então, a gente falou, não, gerador, mas a conta no final pode ter uma variação bem grande. A medição é feita assim, ele fica pilotando quem está gastando mais. E constantemente ele multiplica quem gastou mais por 3. E te cobra. Então, é sempre são enormes, gastam mais. Tem sempre alguém ali mamando de graça. Né? Então, não é bom. Mais perguntas? Eu acho importante também a gente avaliar isso de forma global. A gente está falando tanto hoje de energia, sustentabilidade, etc. Se a gente pegar tudo que se jogou fora de energia, ou se gastou mais de óleo diesel, etc., em eventos, em carnaval, no mundo todo, com o uso de amplificadores monofásicos, e colocar isso em 5 anos para frente no futuro, a gente imaginando que todos os amplificadores venham a ser trifásicos e tudo venha a ser balanceado, isso é uma coisa imensa em termos de economia de combustível fóssil, de geração de energia, em termos de sustentabilidade. É uma coisa importante ser avaliada do ponto de vista global, colocado isso em nível global e isso a longo prazo, médio e longo prazo. Isso faz uma enorme diferença, principalmente no mundo que a gente está entrando. Ele vai ser papai. Ele vai ter a Nina, filha, e ele já está pensando nela, como é que vai ser. Então, é isso aí. Muito bom. Ela já mexe o pé assim igual eu. Muito bem, muito obrigado, companheiros. Adorei estar aqui.